8 minutos. O Cotidiano vai começar então com as entrevistas do programa e hoje a gente vai falar sobre as exportações de suínos, que apesar da pandemia cresceram nesses primeiros 4 meses de 2020. E sobre esse assunto eu converso com o analista político e econômico Carlo Barbieri, que atua há 30 anos no cenário econômico dos Estados Unidos. Bom dia, Carlos. Bom dia, como é que está você? Tudo bem? Estou bem, o senhor? Tudo em ordem, graças ao bom Deus, apesar da pandemia. Então, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Pão. Carlos, eu gostaria que você falasse um pouquinho então sobre esse número e qual é a avaliação que você faz, né, para esse segmento econômico do Brasil. Olha, eu vejo o seguinte, o Brasil está passando por um momento muito especial em termos de oportunidade, né? Com esta nova crise surgida em função desta pandemia, embora ela tenha surgido na China, a China é uma grande solução para o Brasil, porque eles tiveram uma crise lá do abastecimento dos suínos e em outras áreas também da proteína animal, e Santa Catarina se tornou muito rapidamente a grande opção para a China. Isso deve trazer recursos realmente significativos para o Estado e um aumento na produção do suíno que é muito mais rápida em sua possibilidade do que no gado bovino, certo? Porque, de alguma forma, o suíno tem uma velocidade de transformação desde o nascedouro até o corte muito menor do que no gado em si. Certo. A que fator o senhor atribui esse protagonismo, né, de Santa Catarina no comércio exterior? Acho que Santa Catarina é um estado extremamente inovador. Eu até tive aí 2 meses atrás, depois do início da pandemia, numa ilha em Santa Catarina, chamada Ilha do Papagaio, e eu tive a oportunidade de ver que o maior centro de desenvolvimento tecnológico na área de física quântica está no seu estado. Isso mostrou para mim a capacidade que Santa Catarina tem de se inovar e a capacidade que Santa Catarina tem de trazer para ela valores infindáveis. E a pandemia trouxe na área do suíno uma grande oportunidade, mas traz também outras possibilidades na área, inclusive, do setor industrial, porque com as limitações que estão sendo feitas às exportações industriais da China, Santa Catarina, que tem um parque industrial bom, não só na área de imóveis, como também porcelanas e têxteis, entre outras, ela poderá entrar ocupando esse vazio que a China está deixando dentro do mercado americano, do qual a China ocupava 800 bilhões de dólares de exportação, dos quais se espera que deva cair em cerca de 200 bilhões, ou seja, nós temos a possibilidade, a partir de Santa Catarina, de ocupar um espaço interessante dentro do mercado americano, contribuindo para o crescimento da utilização de mão de obra no Estado. Certo. Na sua avaliação, as empresas catarinenses de suínos, elas têm trabalhado já em seu limite? Deve continuar essa demanda? Tem espaço para crescer? Ou qual é a sua avaliação? Olha, a Santa Catarina faz a sua lição de casa em termos, principalmente do aspecto fitossanitário. Então, ela tem preferência no mercado internacional e na China em particular pela qualidade do seu produto. Esse mercado ele tende a crescer e se consolidar num nível de crescimento, porque a China levará muito tempo para voltar a produzir suínos de qualidade e longe das doenças, porque lá esse aspecto sanitário é bem modesto na sua dedicação. Então, a Santa Catarina pode crescer, pode aumentar, e como os preços estão hoje em dia mais pautados pelo exportador do que pelo importador, porque ele precisa comprar de alguma maneira, eu vejo que é um segmento forte para Santa Catarina a exportação de suínos. Certo. Tem outros mercados aí nesse segmento de alimentação que o mercado exterior aí ainda tenha espaço para Santa Catarina crescer? Sem dúvida. Eu acho que todo problema traz alternativas boas para quem quer aproveitar-se dele. A Europa enfrentará um problema sério na área de produção, inclusive agrícola, que a própria França deve enfrentar uma recessão grande que vai afetar a sua capacidade, inclusive, de subsidiar a agricultura, e isso deve trazer alguma
queda nesta área de produção agrícola. Santa Catarina tem a parte de aviários, que é muito boa, certo? Ela é líder em qualidade também, então eu creio que é tanto a parte de aves, além de suínos, e produtos industrializados da agricultura também. Então são segmentos que Santa Catarina pode desenvolver e há espaço internacional para isso. Uhum. Antes o senhor frisou também a possibilidade, né, do mercado dos Estados Unidos. Nessa relação comercial aí, como que o senhor vê a importância da gente também abrir portas para novos países, no sentido de promover uma recuperação econômica, né, frente a toda essa pandemia aí que a gente vem enfrentando? Olha, eu vejo que o mundo tem, como disse o ministro da Economia do Brasil, um novo normal. E o novo normal tem que ser buscado em favor dos países. Há países, como eu citei, os Estados Unidos, que serão o primeiro a sair na recuperação. Então, um esforço no sentido de entrar dentro do mercado americano, que é um mercado de 21 trilhões de dólares, certo? Uma população com uma renda média de 64 mil dólares, é extremamente válido. Não é que seja um mercado fácil. Os Estados Unidos, logicamente, é um país do cotovelo, onde você, para entrar, tem que tirar alguém do lugar, certo? Mas, nesse caso, Santa Catarina pode realmente desenvolver. E há um outro aspecto importante. Com a saída das indústrias da China, porque temem que seja retalhado a sua exportação industrial para vários países do mundo ocidental, não só os Estados Unidos, como a Europa e outros mais, seguramente essas indústrias estão buscando um outro local para desenvolver suas atividades. E Santa Catarina, além de outras áreas, tem um polo de desenvolvimento tecnológico muito bom, certo? A partir de Florianópolis. Em outras áreas, ela pode atrair capitais vultuosos dessas empresas que estão deixando a China para passar a produzir aí no estado. Com isso, você vai ter a possibilidade de utilização da mão de obra numa área de remuneração muito boa, que é a área de produção industrial. Uhum. Na sua visão, quais seriam os países-alvo que o nosso mercado poderia estar lançando, né, os olhos, né, como uma porta, uma futura porta de mercado para a gente estar expandindo a exportação? Olha, eu vejo a Europa como um todo, né? Eu não acredito que vai sair esse acordo, pelo menos a curto prazo, com a União Europeia. Eu creio que a estrutura de grandes conglomerados econômicos como a União Europeia, Mercosul, Acordo da Ásia, do Pacífico, etc., eles tenderão a se extinguir, ou pelo menos diminuir muito a sua importância. Então o Brasil tem que ter uma política agressiva de pegar espaço por espaço. E nisso tem a Ásia toda como sempre demandante de alimentos. Taiwan, por exemplo, é um país altamente industrializado, mas com uma área muito pequena, né? Só 9% da área lá de Taiwan é agricultável. Você tem vários outros países que demandam alimentos, como a Índia, e você tem países europeus que já não vão estar apenas se subsidiando, porque os recursos que o Estado tinha estão sendo consumidos na retomada dos desenvolvimento. A Europa acabou de aprovar um plano de 750 bilhões de euros para a retomada. Isso vai tirar recursos do subsídio agrícola e o Brasil poderá entrar também nessa área, além da área industrial. Fora o fato de que, logicamente, o mundo está semi-paralisado, como o Brasil parcialmente, mas o Brasil tem uma grande vantagem. O setor agrícola não foi atingido, pelo menos de maneira significativa, durante essa pandemia. Uhum. Falando ainda no segmento de exportação de proteína animal, quais são os principais entraves, né, que as nossas empresas brasileiras enfrentam aí quando tentam entrar nesse mercado externo? Olha, o principal entrave é o entrave político. O Brasil tem uma política sanitária excelente, padrão de primeiro mundo. Então, as pseudo-restrições em função de questões sanitárias são políticas. Cabe ao governo federal em geral e particularmente aos estados produtores buscarem solucionar esses problemas políticos
abrindo o comércio brasileiro, porque no fundo o setor agrícola brasileiro ele tem uma limitação muito grande, porque a indústria brasileira em si, que aprendeu a ser extremamente protegida nos últimos 20 anos, e por isso a deterioração de grande parte da nossa indústria, ela acaba evitando que o Brasil avance em acordos comerciais bilaterais, porque ela não quer abrir mão de tarifas protecionistas. Você lembra que a política desde o início quando o presidente Lula foi eleito, era de que o Brasil não deveria exportar, porque na visão dele, isso era parte do programa, quando você exporta, você tira produto da mesa do brasileiro, ou da casa do brasileiro. Dentro dessa política, nós fomos tendo uma deterioração da nossa capacidade da tecnologia industrial, que passou a viver do mercado interno, né, com grandes barreiras protecionistas, inclusive tributárias, com relação à entrada de produtos estrangeiros, e no final a indústria acabou sucateada em função disso. Agora, com o dólar a um valor extraordinariamente bom para quem exporta, e a política mais liberal do governo central brasileiro, surge realmente a possibilidade de uma retomada do parque industrial brasileiro com muita força, aproveitando, novamente eu cito, o fato de que a China enfrentará limitações nesse campo. Agora, o setor industrial tem que ser, digamos, não digo pressionado, mas tem que conviver com uma realidade que o setor agrícola está pagando um preço indevido pelo excesso de proteção para a área industrial que dificulta os acordos bilaterais ao redor do mundo. Nesse sentido, então, as políticas que atualmente o nosso país tem, elas têm freado o crescimento das empresas e restringindo a nossa produção ao mercado interno, inibindo um crescimento maior para poder expandir e ir para o mercado externo, é isso? Exatamente isso, parabéns. Essa é exatamente a política que foi adotada. Veja você o caso aqui nosso dos Estados Unidos. Tá? O Brasil exportava, tinha um comércio exterior com os Estados Unidos, quando o presidente Lula chegou ao poder, que representava 26% do nosso comércio externo. Vou pegar os Estados Unidos como exemplo, isso vale para todo mundo. Desses 26%, o Brasil exportava para os Estados Unidos 73% de manufaturados e semi-elaborados, ou seja, produtos de um enorme valor agregado. Com a política estabelecida, hoje, e foi uma política de sucesso do presidente para acabar com a indústria brasileira, nós temos um comércio entre o Brasil e os Estados Unidos de 11%. Ou seja, nós perdemos mais da metade da nossa capacidade exportadora para os Estados Unidos pela política interna do governo, não tem nada a ver com os Estados Unidos. Não houve barreira protecionista, o que houve foi a decisão política de não permitir a indústria brasileira exportar. Agora nós temos que recuperar isso, não é fácil, eu sei, a gente tem falta ainda de uma grande atualização tecnológica, falta capital, falta uma série de fatores para isso, mas tem mercado. E esse mercado está aberto e desejoso de produtos que venham de países que tirem à força ou substituam parcialmente o produto da China. Veja você a questão dos produtos relevantes para a saúde pública em função da pandemia. Com o dumping praticado pela China ao longo desses últimos anos todos, 92,5% da produção de máscaras, ventiladores, etc., vem da China, que além de ter agora se beneficiado fortemente em função dos preços, ainda decide a quem entregar em função de uma decisão política do país de apoiar ou não a China nessa briga contra o mundo inteiro que a China está enfrentando agora pela responsabilidade da pandemia. Cada um dos países vai buscar ter alternativas, mesmo que inicialmente não tão baratas, né, para substituir esses produtos. Então, essa é a oportunidade do parque industrial se recompor, porque não é só na área de produtos médicos que a China tem um oligopólio. A política deve ser de aumentar fortemente os impostos para os produtos chineses e usar esses impostos para o desenvolvimento da indústria brasileira e da agricultura brasileira. Uhum.
Carlos, é possível, né, diante de todo esse teu acompanhamento que você tem ao longo desses 30 anos, né, no aspecto econômico, principalmente nos Estados Unidos, mas acaba fazendo uma avaliação mundial, você consegue vislumbrar, né, até quando a gente vai ficar sofrendo os impactos da pandemia no segmento de exportação, ou você já consegue visualizar aí quanto tempo mais ou menos começa a operar mais dentro de uma normalidade? Olha, eu acho que tudo vai mudar. A velocidade vai depender da disposição. Porque o novo normal, usando essa palavra que eu não gosto, mas é o que está em moda, certo? Ele será altamente positivo. Veja você, no campo dos trabalhos do colarinho branco, ou seja, que a gente tem muito aqui nos Estados Unidos, o 73% são serviços. A nova tecnologia traz a possibilidade da pessoa trabalhar em casa de uma forma muito mais produtiva, com muito mais eficiência, trazendo melhores resultados para a empresa e ganhando mais, porque ele vai estar poupando um quarto do salário que ele gastava em termos de indumentária, de cosméticos e outras coisas, e o tempo maior que ele vai ter para dedicar à família. Então, o novo normal, com a nova tecnologia, em que você controla o trabalho de casa do funcionário, do colaborador, sem prejuízo logicamente, da sua liberdade, da sua independência, da sua privacidade, vai dar um grande incremento ao processo produtivo, com esse aumento da eficácia, da produtividade. Mutatis mutandis, a mesma coisa na área de desenvolvimento tecnológico para atividades. Vocês têm em Santa Catarina várias áreas de lazer que estão paralisadas agora em função do vírus, né? Porque, de alguma forma, a pandemia limitou até restaurantes, etc. Com a física quântica, que você consegue fazer os testes nas pessoas por voz e já podem dar o barcode de entrada num restaurante, num show e etc., no momento praticamente do teste que antecede ao show, à ida ao restaurante, você vai ter um ressurgimento muito forte da atividade econômica. Isso vale para o Brasil e vale para o resto do mundo. Quem sair na frente utilizando as tecnologias para retomar o desenvolvimento e ocupar esse espaço, no começo do programa eu citei essa tecnologia aí de Santa Catarina, que ela é holandesa, mas foi desenvolvida dentro do seu estado. Olha, maravilhoso, nós estamos assim ávidos de trazer essa tecnologia para os Estados Unidos, porque isso poderá representar não só uma entrada importante de recursos para o Brasil e para Santa Catarina em função da exportação da tecnologia, como vai dar um ressurgimento da atividade, principalmente de lazer nos Estados Unidos, principalmente no turismo. Então, o prazo vai depender muito da velocidade em que a gente e da coragem de implantar as novas metodologias que estavam obscuras, né, por falta de utilidade antes e que agora ganham um aspecto importante nesse mundo novo que surge após a pandemia. Certo, Carlos. A gente tem um tempo para cada bloco e a gente já está praticamente estourando o tempo. Eu só queria que tu resumisse para a gente rapidinho aí em um minutinho qual é a projeção que você faz para a exportação de proteína. É possível já estimar, né, até o final de 2020 vai continuar nessa demanda de crescimento ou você acha que se mantém nesses 17% aí que apresentou de aumento nos primeiros 4 meses do ano? Eu acredito que você vai passar da casa dos 20% esse ano, tranquilamente, apenas se esforçando para seguir mantendo a qualidade do produto e um esforço exportador. Pelo menos nós vamos ter um aumento nessa área da proteína em torno de 20% a 25%. Perfeito. Carlos, eu agradeço muito a sua participação aqui, foi uma honra te receber. Desejo aí a você um bom final de semana e tudo de bom aí para vocês. Muito obrigado, boa sorte aí, parabéns pelo estado que você está, é realmente paradigma para o Brasil. Perfeito, muito obrigada, tudo de bom para o senhor, até mais.